Adoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No episódio de hoje, sob o patrocínio da X360, uma empresa brasileira certificada como Empresa Estratégica de Defesa, os conduzirei em uma conversa com Leandro Carrilho, policial penal federal que, com sua competência e profissionalismo, honra e representa com excelência a todos os operadores da inteligência penitenciária. Agradecendo pela tua colaboração, Carrilho, apresento-lhe as boas-vindas e peço que se apresente, meu caro. Inicialmente, gostaria de destacar que é um enorme prazer participar do Extramuro Podcast e compartilhar um pouco dessa atuação internacional da Polícia Penal Federal. Sou o policial penal federal Carrilho, trabalho na Secretaria Nacional de Políticas Penais desde o ano de 2009, tendo trabalhado na Penitenciária Federal de Mossoró e posteriormente designado como agente de ligação da Senapen no Centro de Cooperação Policial Internacional. Também atuo como ponto focal de integração das inteligências do Rio de Janeiro e Espírito Santo com a Diretoria de Inteligência Penitenciária. Além disso, atuo como docente em algumas ações educacionais da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Carrilho, esclareça o que é o CCPI, cite seus integrantes atuais e qual o papel da Diretoria de Inteligência Penitenciária, da Senapen, neste órgão. O Centro de Cooperação Policial Internacional, também conhecido como CCPI, é um centro de inteligência que fica situado na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e teve suas atividades iniciadas em 18 de junho de 2018. Aqui contamos com a participação de policiais de diversos países que podem atender prontamente inúmeras demandas que surgem no decorrer de investigações policiais. Atualmente, as seguintes instituições integram o CCPI. Pelo Brasil, temos representantes da Polícia Federal e da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Com relação aos países convidados, temos representantes da Polícia Federal da Argentina, Polícia de Investigações de Chile e das polícias nacionais bolivianas, colombiana, Paraguai, Peru, Uruguai, Espanha, Equador. E por fim, também temos um representante da Polícia Federal do Brasil que atua como oficial de ligação do escritório da Interpol na França. A Secretaria Nacional de Políticas Penais, através de seu representante no CCPI, vem participando ativamente em inúmeras atividades realizadas no âmbito da cooperação entre as instituições participantes, realizando a consulta de informações sobre antecedentes criminais, mandado de prisão aberto, consulta de veículos e embarcações, registros penitenciários e outros dados sobre alvos solicitados pelos integrantes desse centro. Aqui eu realizo também a solicitação de informações sobre alvos de interesse da Diretoria de Inteligência Penitenciária, a análise e produção de conhecimentos referente a criminosos identificados, rotas, tendências, alianças, disputas de territórios e atividade das organizações criminosas em atividade no continente sul-americano. Então, o que eu gostaria de destacar aqui? Nós tanto fornecemos informações quanto recebemos dados de inteligência. Então, é um centro que possui uma via de mão dupla. Também realizamos a busca por foragidos internacionais e a coordenação do projeto Rastreio, que é um trabalho de identificação de estrangeiros presos no Brasil e brasileiros presos no exterior. Como a atuação da Polícia Penal Federal contribui para o combate ao crime organizado na América do Sul e quais são os principais instrumentos de cooperação policial internacional usados neste contexto? Com base nos acordos existentes entre os países, a troca de informações tem acontecido de maneira fluida e célere. Uma vez que ao estarmos trabalhando em um mesmo ambiente, as demandas são feitas pessoalmente e respondidas imediatamente, tendo em vista a confiança entre os representantes das instituições participantes. Obviamente, em alguns casos, demandam uma análise um pouco mais aprofundada, sendo a resposta fornecida com maior lapso temporal. Todavia, há a garantia que com o envio da solicitação, imediatamente haverá policiais realizando a busca pelos dados solicitados. A atuação do CCPI ela é bem ampla, porém os principais casos tratados por nossa equipe estão relacionados com o acompanhamento das organizações criminosas transnacionais em atividade no continente sul-americano e que têm como principais atividades o tráfico internacional de entorpecentes e contrabando de armas. Porém, tem sido possível o auxílio e a coordenação de trabalhos de captura de foragidos internacionais, além de apoio às investigações de atividades relacionadas ao tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro, terrorismo e outros diversos crimes.
Nesta sua jornada no CCPI, quais são os resultados mais significativos da cooperação policial internacional no combate ao crime organizado na América do Sul? Inicialmente, destaco os resultados apresentados no projeto Rastreio, que é um projeto piloto coordenado pela Senapen no âmbito do CCPI. Ele é focado na individualização, atualização, correção e manutenção da relação nominal da população carcerária brasileira presa no exterior, assim como os estrangeiros presos no Brasil. A localização de indivíduos condenados que já se encontram detidos e possuem mandado de prisão válido em outro país é medida de fundamental importância para o combate ao crime organizado transnacional, na medida que ele viabiliza solicitações de extradição ou expulsão para a continuidade da persecução penal em seu país de origem. Outras ações importantes envolvidas a partir deste levantamento são a individualização dos presos que tenham sido identificados com nome falso, mapeamento do alcance das principais organizações criminosas em atuação na região e, principalmente, a expansão deste projeto aos países membros da Interpol, com a participação das adjudâncias da Polícia Federal e do Ministério das Relações Exteriores. Como forma exemplificativa, com base no levantamento realizado em 2023, nós conseguimos identificar um total de 2.428 brasileiros presos no exterior. Eles estavam distribuídos por 73 países diferentes. Desse total de presos, 490 possuíam antecedentes criminais no Brasil. 105 deles possuíam mandado de prisão em território brasileiro. E 66 possuíam difusão vermelha na Interpol, ou seja, eram procurados internacionalmente. Por outro lado, com relação ao mapeamento dos estrangeiros presos no Brasil, ainda com base nesse levantamento realizado no ano de 2023, nós identificamos 2.621 estrangeiros presos no Brasil, de 93 nacionalidades diferentes. E com base nas respostas dos países que integram o CCPI, conseguimos localizar 78 criminosos com mandado de prisão aberto em seus respectivos países e 11 procurados internacionalmente. Ainda no âmbito das atividades realizadas nesse centro, ressalto a participação da Senapen no levantamento de informações para a localização de foragidos internacionais, atividade a qual tem sido de grande relevância no combate ao crime organizado internacional. Como a cooperação com agências de outros países fortalece a ação e a missão da Diretoria de Inteligência Penitenciária? Bem, esse é um questionamento que rotineiramente tenho conversado com alguns colegas, pois se formos parar para analisar, as expressões integração e cooperação são rotineiramente utilizadas por especialistas em segurança pública. Entretanto, o que nos falta é a implementação dessas medidas, tirando da seara teórica e aplicando aos casos práticos. O CCPI é a concretização de parte dessas medidas, pois com essa cooperação nos é possível realizar a troca de informações de maneira célere e confiável, termos conhecimento de desdobramento de ações criminosas entre diferentes países que compõem o centro, otimizar as capacidades operacionais das instituições participantes e ampliar a capacidade do processamento e produção de conhecimento de inteligência. Como consequência dessas ações, automaticamente fortalecemos as instituições e os países envolvidos e conseguimos agir com maior eficiência e eficácia no combate ao crime organizado. Como as experiências e o intercâmbio com outros países influenciam as práticas da inteligência penitenciária no Brasil? Conforme rotineiramente discutido entre especialistas em segurança pública, o crime que ultrapassa as fronteiras nacionais é um dos maiores desafios que enfrentamos na atualidade, e ele só pode ser combatido com efetividade por meio da cooperação internacional. Diante desse cenário, através do contato pessoal com policiais de outros países, entendemos os tipos de informações que cada país consegue compartilhar conosco, facilitando dessa forma a orientação às inteligências penitenciárias do Brasil sobre o que poderiam solicitar e a velocidade que conseguiríamos atender cada uma dessas demandas, permitindo assim uma troca de conhecimento de maneira muito mais célere e confiável quando comparado aos canais tradicionais. Eu ressalto também que temos tido a oportunidade de mostrar como funciona a inteligência da Secretaria Nacional de Políticas Penais aos países que compõem o CCPI, assim como convidá-los para eventos de inteligência organizados pela Diretoria de Inteligência Penitenciária da Senapen, reforçando assim os laços de cooperação entre as instituições envolvidas e colocando a Senapen à disposição de outros países para contribuir em matéria de inteligência e políticas penais. Carrilho,
Qual é o papel da Polícia Penal Federal no combate à expansão do recrutamento de pessoas privadas da liberdade por facções criminosas e como o compartilhamento de bases de dados pode ser crucial para este objetivo? As principais organizações criminosas com estrutura e organização nacional são oriundas do sistema penitenciário brasileiro, exceto grupos milicianos que surgiram fora do cárcere. No ambiente prisional, elas nasceram, desenvolveram-se e se expandiram tanto interna quanto externamente, alcançando informalmente os mesmos mecanismos de uma grande empresa com estrutura gerencial, recursos humanos, funções administrativas, jurídicas, áreas de produção, comercialização, distribuição, segurança e até mesmo serviços de inteligência, conforme é visualizado na sintonia restrita do PCC. Com isso, a obtenção de informações existentes dentro do ambiente prisional, indubitavelmente, é considerada de extrema importância no combate a essas organizações criminosas, e tal missão é desempenhada pelas polícias penais estaduais e federal, sendo necessária a implementação de uma base de dados sobre pessoas presas e vínculo com organizações criminosas a nível nacional, de forma a aumentar a eficiência e eficácia nessa troca de informações para o combate ao crime organizado. Como a Polícia Penal Federal trabalha em conjunto com os serviços de inteligência na coleta e análise de informações sobre o crime organizado. A Diretoria de Inteligência Penitenciária foi criada em janeiro de 2019, no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional, que posteriormente, em janeiro de 2023, foi alçado à Secretaria Nacional de Políticas Penais, e tinha um escopo maior de atuar como agência central de inteligência para o Sistema Penitenciário Federal, assim como para as agências penitenciárias das 27 unidades federativas. Dentre as atribuições da DIPEM, destacamos que nos compete incentivar a integração e a cooperação entre os órgãos de inteligência penitenciária das unidades federativas, em articulação com os órgãos integrantes do sistema de inteligência, em âmbito nacional e internacional. Como órgão central de inteligência penitenciária e integrante do SISBIN, o Sistema Brasileiro de Inteligência, a DIPEM instituiu a Rede Nacional de Inteligência Penitenciária, também conhecido como RENIPEM, uma política pública estratégica do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No mesmo sentido, a DIPEM, a fim de dar andamento às suas atribuições institucionais e normativas, destinou servidores para locais estratégicos no cenário nacional e internacional, permitindo a participação dos servidores em constantes trocas diretas de informações com operadores de inteligência locais, assim como a participação em importantes operações policiais a nível nacional e internacional. Meu caro, quais são suas expectativas de que os esforços e resultados da inteligência penitenciária influenciem na melhoria de condições de trabalho dos policiais penais, inclusive com um olhar para a regulamentação da polícia penal? A Senapen, por meio de suas diretorias, empenha-se na promoção da cooperação com os sistemas prisionais. Seu objetivo é oferecer políticas que não apenas garantam oportunidades de reintegração social para os aproximadamente 800 mil apenados no Brasil, mas também lidem de maneira eficaz com desafios reais relacionados às organizações criminosas presentes no meio dessa extensa população carcerária. Infelizmente, essas organizações muitas vezes promovem ações violentas, gerando insegurança para a sociedade. A criação e a efetivação da Polícia Penal possibilitam um aperfeiçoamento do enfrentamento às facções criminosas nas unidades prisionais. A criação de grupos especializados de intervenção e inteligência, formados exclusivamente por policiais penais, já representa um avanço. Porém, a constitucionalização, regulamentação e a estruturação de um órgão de segurança pública com pessoal equipado e treinado, somado a uma gestão tecnicamente preparada, permite o pleno controle do Estado nas prisões brasileiras, mantendo a ordem e a disciplina e coibindo a prática de crimes dentro e a partir das nossas unidades prisionais. Carrilho, que ferramentas tecnológicas poderiam acelerar e aprimorar os resultados concretos alcançados até agora na luta contra o crime organizado na América do Sul, sob o ponto de vista do CCPI? Dentre as inúmeras tecnologias existentes que poderiam ser melhor aproveitadas no combate ao crime organizado, destaco duas: o bloqueio de sinais de telefonias móveis em unidades prisionais, de maneira a dificultar a transmissão de ordens de faccionados de dentro do sistema prisional,
uma vez que atualmente esses aparelhos celulares são a principal ferramenta utilizada pelo crime para o avanço da violência e configuram um problema nacional, com sérios impactos sociais, psicológicos e econômicos ao país. Como outra medida a ser destacada, temos a utilização de ferramentas para reconhecimento facial, visando a identificação de criminosos que utilizariam identidade falsa, problema este que rotineiramente temos nos deparado no dia a dia de trabalho no CCPI. Essa tecnologia ela poderia ser usada tanto para verificação como para a identificação dessas pessoas. Qual a possibilidade de, futuramente, o CCPI agregar estrategicamente integrantes da inteligência penitenciária de unidades estaduais e de outros países? Tal medida já foi cogitada anteriormente, porém necessitamos de um maior planejamento para a implementação dessa ampliação do CCPI, pois envolve assinatura de acordos internacionais, despesas operacionais e diversas outras medidas inerentes a um centro internacional, o que também não impede a criação de um centro semelhante com atuação exclusiva no acompanhamento de ocorrências no âmbito penitenciário, que poderia ser coordenado diretamente pela própria Senapen. De toda forma, é uma medida que vem sendo analisada cuidadosamente pelas autoridades brasileiras e internacionais e que espero que possamos anunciar tal ampliação no futuro bem próximo. Carrilho, marchando para o final de nossa conversa, expresso aqui mais uma vez minhas homenagens pelo brilhante trabalho que desempenhas no CCPI, representando com galhardia a inteligência penitenciária. Uma honra e orgulho imensos de contar com a sua amizade. Que seja longa e exitosa a tua carreira. Te agradeço pela participação e deixo este espaço para suas considerações finais. Grande abraço. Agradeço de coração a oportunidade de compartilhar e demonstrar um pouco desse meu trabalho aqui como representante da Polícia Penal num Centro de Cooperação Policial Internacional. E pela sua visão, lá no início, em 2019, que conseguiu abrir as portas deste importante Fusion Center para a Polícia Penal Federal. Destaco também aos nossos queridos ouvintes a importância de sempre buscarmos soluções para as problemáticas que vivenciamos no dia a dia do sistema prisional, de forma a conseguirmos sair da discussão teórica e implementarmos ações concretas em prol de um sistema prisional de qualidade e o consequente fortalecimento no combate às organizações criminosas. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, sob o patrocínio da X360, uma empresa brasileira que transforma informação em valor, conversei com Leandro Carrilho, policial penal federal, em atuação no Centro de Cooperação Policial Internacional, na Superintendência Regional da Polícia Federal, no Rio de Janeiro. Acesse www.extramurospodcast.com, Extramuros com H, e saiba mais sobre este e os demais conteúdos. Inscreva-se e compartilhe nosso propósito. Será um prazer ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima!